Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça. Terça-feira, mais um dia abençoado que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Sua presença para o nosso projeto 150 Salmos. E hoje estaremos aí meditando um pouquinho no Salmo de número 48, já estamos no 48 para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? E você que já acompanha aqui o meu canal, já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, compartilhe pelo menos com 2 pessoas esse vídeo. E você que entrou aqui pela primeira vez nesse canal, inscreve aqui, te inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilhe, faça seu pedido de oração. Pessoas têm aí pedido oração. Ontem mesmo recebi vários pedidos de oração aqui na descrição do vídeo, pessoas que me mandam pessoalmente pelas redes sociais, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook. Também temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo Conexão com Deus. Temos aqui embaixo também na descrição desse vídeo o link do nosso grupo. Você pode também entrar, fazer parte desse grupo, amém? E já peço para você pegar a sua Bíblia, abre aí no Salmo de número 48, nós já vamos fazer a leitura e vamos meditar um pouquinho nesse Salmo, que vai falar muito comigo e muito com você, amém? Que o Espírito Santo já se faça presente no meio de nós, tire todo atrapalho, todo impedimento. Senhor, fala com a nossa alma, fala conosco, Senhor, através deste salmo, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Já pegou aí? Pega papel, pega caneta, para que você possa aí fazer anotações, que é muito importante, amém? Vamos lá? A cidade de Deus. Cântico, Salmo dos filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram, juntos sumiram-se, e bastou-lhes vê-lo e se apanhar. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali venceu e sentiram dores como de parto. Como vento oriental destruístes os naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A sua destra está cheia de justiça. Alegram-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhes as torres, notai bem os seus baluartes, observai os palácios, para narrardes às gerações vindouras que esse é Deus, o nosso Deus para todo sempre, que ele será o nosso guia até a nossa morte. Amém? Você pode pensar, nossa, que palavras difíceis, né? Do que será que o Senhor está falando para nós hoje nesta palavra? Então, o Salmo de número 48,
ele enfatiza aí sobre o Senhor e sobre o Monte Sião. E aqui, como no Salmo 46 e 47, vai celebrar a vitória de Jeová, livrando Jerusalém contra os assírios. Aleluias! Aqui foi na época do rei Ezequias, que um exército grande assírio, reinado por Senaqueribe, que era o rei da Síria naquela época, eles queriam invadir a cidade de Judá e de Jerusalém. Ezequias ficou muito irado, rasgou as suas vestes, subiu no santo monte para orar, e ele fez uma oração, aleluias, para o Senhor dos exércitos, e também com a ajuda do profeta Isaías. Isaías conforta Ezequias e profetiza, né? Ele diz: ninguém entrará na cidade, nenhuma flecha nos atingirá. E ele diz, né? O Senhor manda dizer: eu defenderei a cidade, aleluias. E foi então que, vindo esse exército, Deus mandou um anjo, e esse anjo feriu 185.000 homens desse exército, e eles se retiraram de Jerusalém, aleluias. Foi mais uma grande vitória do povo de Israel, aleluias, com a ajuda do Senhor dos exércitos. Então aqui só retomando, né? Porque no Salmo 46 e 47 também vai falar dessa vitória do povo contra então os assírios. E aqui neste salmo eles vão aqui dar valor nessa cidade que é Jerusalém. Os cristãos são cidadãos da cidade celestial de Sião. E nos alegramos porque o Senhor cuida de nós, assim como cuidava do povo de Israel. Vocês vejam aqui que foi Deus que cuidou da cidade de Israel. Mandou o anjo e destruiu aí todos esse exército que queria tomar conta aí da cidade. Ele protegeu a cidade, assim como ele protegeu a cidade de Jerusalém. Ele protege a mim e ele protege a você. Todos os dias o Senhor nos dá grandes livramentos, nos dá proteção. E a despeito aqui deste salmo, eu dividi ele em 4 partes, né? 4 assuntos relevantes neste salmo de número 48. Primeiro, Deus e a cidade do seu povo. O povo de Deus fala da sua cidade com orgulho, né? Você tem orgulho da cidade que você mora? Muitas pessoas hoje aí querem até fugir da cidade, querem comprar um sítio, ficar longe do agito da cidade. Mas naquela época, cidade era um lugar de proteção. Todos, quando vinha um tipo de guerra como esse, né, essa invasão dos assírios, todo mundo tinha que estar dentro da cidade, ali sobre aquela proteção. Quem estivesse fora da cidade estava correndo muito perigo. Então, eles davam muito valor, eles tinham orgulho daquela cidade e eles tinham gratidão. Gratidão a Davi. Davi que tomou esse Monte Sião e depois transformou Jerusalém na capital do seu reino. E Jerusalém era um local privilegiado, né? Ficava 800 metros acima do nível do mar. A cidade era praticamente invencível. Davi levou a Arca da Aliança para o Santo Monte, pois lá que o Senhor habitava. Aleluias! Onde ele construiu ali um tabernáculo e mais para frente o seu filho Salomão construiu o grande
templo. Então, naquela época, era ali onde estava a Arca da Aliança, que tinha a presença do Senhor. Era ali que a presença habitava. Mas toda essa grandeza dessa cidade de Jerusalém, aleluias, pertencia a Deus e não a cidade. Não era a cidade, era Deus, era a presença de Deus. Em termos espirituais, a cidade trouxe alegria para toda a terra, pois foi lá em Jerusalém que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi lá também que Jesus foi proclamado pela primeira vez na sua entrada triunfal em Jerusalém. Aleluias! Então, a segurança de Jerusalém não estava na sua localização privilegiada, nem nos seus muros, nem nos seus baluartes, mas sim em Deus, pois Ele era sua fortaleza. Aleluias! E Deus é também a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa proteção. Número 2, Deus e os inimigos do seu povo. Do verso 4 ao verso 7, ele vai lembrar do que eu comentei com vocês aqui no começo, sobre a vitória, né? Sobre o exército da Assíria. Então foi uma grande vitória do povo de Israel sobre os assírios. Aleluias! E todo esse exército cercou Jerusalém. E com a ajuda do profeta Isaías, o rei Ezequias buscou socorro no Senhor, enviou o anjo que derrotou 185.000 homens e foram derrotados, humilhados e obrigados a voltar para casa. Então, do verso 4 ao verso 7, vai mencionar sobre esse fato, né? Quando ele diz lá, e fugiram apressados, né? Então, quando eles viram esse anjo, eles fugiram apressados. Alguns fugiram, mas muitos, 185.000, morreram. Aleluias! Número 3, Deus é a adoração do seu povo. Antes de entrar aqui no número 3, me veio aqui uma palavra à mente, né? Quantos inimigos nós temos enfrentado, assim como Jerusalém sendo invadida por esse grande exército da Assíria. Aleluias! Às vezes, grandes exércitos se levantam contra nós, inimigos se levantam contra nós, mas nós temos que seguir o exemplo do rei Ezequias, orar, buscar a proteção do Senhor dos exércitos, que é a nossa fortaleza, que é o nosso escudo. E não pela força de homens, mas pela força de Deus que eles venceram. Nós também não vencemos com as nossas forças. O Senhor também manda anjos para nos socorrer. Manda anjos para nos socorrer nos momentos de tribulação. Aleluias! Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, depois que acontece tudo isso, esse povo vai adorar. Número 3, Deus e a adoração do seu povo. Parece aqui, né, do verso 8 ao verso 11, parece uma sessão narrada por um grupo de peregrinos indo para Jerusalém, depois da vitória contra os assírios. Sabendo da derrota dos assírios, eles foram direto para o templo adorar o Senhor com alegria. Aleluias! A adoração é a resposta humana apropriada diante da misericórdia de Deus. Então, diante dessas vitórias, eles foram para o templo adorar a Deus, porque eles sabiam que tinham vencido, porque Deus derramava a sua misericórdia sobre aquele povo. Aleluias! Então eles vão ao templo e oram. Como tens ouvido dizer, assim vimos a cidade do Senhor.
Deus estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do seu templo. Aleluias. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, que quer dizer que essa notícia foi se espalhando para todo lado, essa grande vitória sobre os assírios. A notícia se espalhou. E aqui fica uma lição para mim e para você, que possa acontecer o mesmo com o Evangelho. Será que você tem espalhado as boas novas do Evangelho? Será que você tem dado essa notícia, essa grande notícia do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo? Ou você tem se calado? Esse povo não se calou, espalhou-se a notícia dessa vitória que não era do povo, mas que era de Deus. E a morte de Jesus na cruz, a redenção, foi a grande vitória. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inimigo. Aleluias! E por causa dele nós estamos aqui, por causa dele nós temos salvação dos nossos pecados, e essa notícia tem que ser espalhada. O Evangelho precisa ser espalhado até os confins da terra. Não se cale, não deixe de falar do amor de Deus para as pessoas, não deixe de falar das boas novas do Evangelho. Não se cale. Esse povo não se calou, espalhou essas notícias. Aleluias. 4. Deus e o futuro do seu povo. Vamos relembrar aqui. Número 1, o que nós falamos? Deus e a cidade do seu povo. Número 2, Deus e os inimigos do seu povo. Foi a derrota dos assírios. Depois 3, Deus e a adoração do seu povo. O povo foi adorar a Deus por causa da misericórdia. Aleluias. 4, Deus e o futuro do seu povo. Então aqui no final do verso 12 ao verso 14. Então, se o povo tinha ido adorar, era um culto, e aqui, terminado o culto, terminado a adoração, aleluias, é possível que um dos filhos de Corá tenha servido de guia turístico para esses peregrinos, levando esse povo a conhecer a cidade de Jerusalém. Ele mostrou as torres, mostrou os baluartes da cidade, olha lá. Percorrei, ó Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios. Então era como se um guia estivesse mostrando a linda cidade de Jerusalém para esses peregrinos, aleluias. Mas ele deixou bem claro que a proteção não era por causa dos muros, não era por causa das torres, aleluias. A proteção vinha de Deus, era por causa de Deus, que este é Deus. Era Deus que protegia a cidade de Jerusalém. Não eram pedras, não eram argamassa, não era argamassa, que era muito forte, mas sim era o Senhor Jeová, era a força de Deus, aleluias. Era a força de Deus, não é pela nossa força, mas nós vencemos pela força poderosa do nosso Deus, aleluias. Então ele destaca também aqui que os israelitas deveriam instruir as futuras gerações os caminhos do Senhor. O nosso Deus para todo sempre será o nosso guia até aqui ele diz, né? Para narrardes às nações, as gerações vindouras. Então, o que ele quer dizer, né? Que esse povo tinha que instruir as gerações o caminho do Senhor. Assim como eu e você temos que instruir os nossos filhos no caminho do Senhor e não abandonar. Aqui ele está dizendo, né?
a fim de que não abandonem a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Cada geração deve transmitir o conhecimento de quem é o Senhor e o que Ele tem feito. É o nosso testemunho que nós temos que dar para os nossos filhos de tudo que o Senhor fez no passado, do que Ele faz no presente, para a nossa geração. Nós temos que falar do amor de Deus, do amor que Deus tem para conosco, de todos os livramentos que o Senhor já fez. Nós temos que testemunhar dessa bondade e dessa misericórdia de Deus para a nossa vida. Quem é Deus e o que Ele tem feito de geração em geração. Então era isso que ele estava dizendo, que o plano de Deus é transformar Jerusalém em júbilo para muitas gerações. Mas agora vamos falar de mim e de você. Falamos aqui dessa linda cidade de Jerusalém. Esse povo, então no Salmo 48, contempla essa cidade, contempla o Monte Sião, porque era ali que estava a presença do Senhor. Mas considerando eu e você, estamos agora na história da redenção. O Senhor Jesus veio na pessoa do Filho, do seu Filho, Jesus Cristo, que se autodenominou o Templo. Lá em João 2, 19 e 22, ele vai dizer que ele era o templo. E afirmou que os pecadores que depositavam confiança nele estão unidos a ele, portanto também passam a fazer parte desse templo. Aleluias! Lá no livro de Efésios, vou ler para vocês, Efésios 2, do 19 ao 22, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Aleluias! Você mora em uma cidade? Uma vila? Deus não habita simplesmente na sua vizinhança, em um edifício especial, como era antigamente na cidade de Jerusalém, no Monte Sião, com a Arca da Aliança, no tabernáculo. Deus não habita num edifício especial, Ele mora dentro de você, Ele mora dentro de mim, Ele mora em nós. E Ele não poderia estar mais perto. Você nunca está sozinho. Aleluias! Porque o Senhor Jesus, Ele morreu, ressuscitou e Ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Mas Ele mandou, em Atos 2, Ele mandou o Espírito Santo. Aleluias! Então Ele está conosco, aleluias, Ele está comigo e Ele está com você. Ele mora comigo e Ele mora com você, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Consolador que está junto de nós, que quando nós quando nós estamos aflitos e não conseguimos nem orar, aleluias, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você não está sozinho, aleluias. O Espírito Santo está com você. E nós temos essa promessa que Jesus foi preparar lugar. Nós vamos voltar para Sião
celestial, a nova Jerusalém. Aleluias! A cidade de Deus que Deus preparou para nós. Que possamos continuar nos caminhos do Senhor. Aleluias! Andar corretamente, viver em santidade. Aleluias! Para que estarmos preparados, vigiando e orando. Nós falamos aqui ontem, vigiai e orai, porque não sabeis a hora que o Senhor voltará. Ele vai voltar para julgar a terra e Ele vai nos levar para Sião. Ele vai nos levar para Nova Jerusalém. Aleluias! Onde será a nossa morada, a nossa verdadeira casa, porque aqui somos peregrinos, mas nós temos uma cidade celestial em que nós vamos morar, em que nós vamos habitar para todos sempre. Amém? Fique com essa palavra, fique com esse salmo de número 48, leia novamente esse salmo, medite nessa palavra durante esse dia. Como aprendemos no salmo de número 1, nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Então, medite nessa palavra, medite no salmo de número 48. Obedecer a um Senhor que é o nosso Deus, Ele é o nosso guia, confiar nele é ter um futuro garantido e abençoado. Então esse povo lá de Jerusalém, de Israel, eles confiavam no Senhor e eles confiaram no Senhor. O rei Ezequias confiou no Senhor e o Senhor enviou o anjo e derrotou todo aquele exército que era grande. Os comentários eram que ninguém poderia destruir aquele exército dos assírios, mas o Senhor é poderoso para destruir qualquer exército. Eu não sei que exércitos têm se levantado contra você, mas ore, confie no Senhor, confia nele, que o seu futuro é garantido. Aleluias! Porque Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o nosso escudo. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por essa palavra abençoada. E assim como o Senhor protegeu aquela cidade de Jerusalém, aleluias, contra o exército inimigo que vinha com força, aleluias. Inimigos têm vindo com força sobre nós, mas nós cremos que assim como o Senhor cuidou daquela cidade, como o Senhor protegeu, o Senhor mandou o anjo, o Senhor vai mandar um anjo também e vai nos proteger contra todo o mal, aleluias. Que possamos vencer as batalhas, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu consagro, entrego a vida de cada pessoa que está aqui nesta oração. Senhor, que o Senhor possa entrar com providências na vida do teu povo, aqueles que estiverem enfermos, aqueles que estiverem doentes, Senhor, receba nesse momento cura, receba libertação, aleluias. Que toda enfermidade seja curada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todo aquele que esteja sofrendo perseguições, aqueles que estejam sofrendo, inimigos têm se levantado contra essa pessoa, que o Senhor possa nesse momento, Senhor, ser o escudo e fortaleza na vida dessa pessoa. Que o Senhor possa derrotar os inimigos. E nós sabemos que o nosso inimigo não é homem, não são homens. Nosso inimigo não é carne e sangue, mas são as potestades e os principados na atmosfera celestial, o dominador desse mundo, o diabo, o nosso adversário, que está ao nosso derredor, aleluias, tentando nos destruir, tentando tirar a palavra do nosso coração, aleluias. Mas o inimigo não tem poder quando nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo,
nenhum mal nos atingirá. Amém, aleluias, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a nossa terça-feira, que seja um dia abençoado. Proteja a ida, proteja a volta, a entrada e a saída. E onde nós colocarmos as plantas dos pés, o Senhor esteja conosco. Amém? Amém, gente querida. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela companhia. Obrigado por estar aqui comigo nesse projeto. E vem comigo. Amanhã, Salmo de número 49, a vaidade do homem. Tem lições muito grandes para mim e para você. Fica firme comigo nesse projeto, são 150 dias, não é fácil. Eu falo que 150 dias é para os fortes. Aleluias! Vamos lá, vamos vencer com a ajuda do Senhor, não pela nossa força, porque a nossa carne não quer estudar a palavra, a nossa carne não quer ler a Bíblia, a nossa carne não quer orar. Aleluias! Mas nós temos que andar em espírito, temos que matar a nossa carne. A nossa carne quer ficar deitadinha na cama, debaixo da coberta, tá frio aqui no Paraná. Mas, aleluias, nós temos que vencer, nós temos que orar, nós temos que meditar, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Beijo no coração, fique com Deus. Ótima terça-feira. Deus abençoe sua vida. Amém.